Beleza, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, tá bom? O que é que eu vou pedir para vocês? Para que deixem os microfones desligados. O meu não dá para desligar, porque eu tenho que explicar o conteúdo, né? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar ligando o microfone, pode estar perguntando, só não pode sair daqui com a dúvida, tá bom? Ao término de cada parte aqui da nossa aula, aí eu vou estar perguntando para vocês se vocês estão com dúvida ou não em relação ao conteúdo. Galera, esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, ele é arte barroca, tá? A gente já vinha trabalhando ele, mas só por meio de videoaula. A gente não entrou em nenhum momento com esse conteúdo, assim, né? Online, ao vivo com vocês. Se não me engano, na semana que eu estava doente, que eu estava de atestado, a tia Valéria deva ter entrado com ele, né? Mas se entrou ou não, eu vou reforçar aqui, até porque é um conteúdo que vai estar no teste de vocês, tá? Ele já está lá no teste. Então, prestem atenção. O teste de arte de vocês vai ter aí 15 questões, tá bom? Vai estar abordando aí o origami. Professor. Oi. Pode falar. A Cauane disse que não consegue entrar. A Cauane não está conseguindo? A Cauane disse que não consegue entrar. Olha, não. O teste está ali tentando lá, é só clicar naquele link. Pede para ela entrando, porque assim que aparecer o link dela aqui para mim, eu aceito ela na sala. E aí ela já consegue participar da aula. Professor, eu acho que é porque, não sei se ela está na casa da internet. avó dela ainda, deve ser a internet. Aí, alguém apareceu aqui, deixa eu ver quem foi. Ah, não, foi a Ana Clara. Mas assim que ela entrar aqui, eu aceito ela, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Preste atenção, se tiver dúvida com o conteúdo, perguntem. Só não pode sair daqui com a dúvida, tá bom? Olha só. Quando a gente fala de arte barroca, tá? A gente vai estar falando aí de um contexto assim. Eu não vou falar nem tão complexo, mas um contexto que ele passou por grandes mudanças, né? Deixa eu aqui. Passou por grandes mudanças decorrentes do que o mundo e do que o Brasil estava passando, beleza? Quando a gente fala de barroco, a gente vai falar de um período aí que se estendeu aí do final do século XV até início do século XVII. Então, lá dos anos final dos anos 1400 até o começo dos anos 1600. Aí alguém entrou. Aí a Cauane entrou. Tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó, século XV, século XVI e século XVII, tá? Final do século XV, lá no finalzinho do século XV, o século XVI, praticamente todo, né? Lá na Europa foi início do século XVI. Aqui no Brasil, a arte barroca, ela teve sua maior ascensão, seu maior crescimento no final do século XVI. Por quê? São escolas literárias, são estilos literários, estilos artísticos que eles começavam sempre na Europa e depois vinham para o Brasil, por meio dos espanhóis, por meio dos portugueses, né? Então, era sempre assim. Então, o estilo começava lá e depois acabava sendo refletido aqui no Brasil. Aqui no Brasil colônia ainda, né? Praticamente a cana-de-açúcar era o que movimentava, né, a economia aqui do Brasil, né, essa região mais costeira ali do Brasil. E aí o que acontecia com esse estilo literário, essa arte barroca? A arte barroca ela tem uma característica muito própria, tá? Então, ela era uma arte muito voltada às questões religiosas. Quando eu passei para vocês aqueles trabalhos, aqueles artigos lá antes da gente sair de férias, vocês puderam ver em algumas imagens que eu coloquei lá nos slides, que a forma, a imagem, né, a maneira como os artistas plásticos trabalhavam, né, e o que eles utilizavam como fonte. Por que a arte barroca ela era sempre relacionada, ou quase sempre relacionada com a igreja? Porque a igreja ela tentava retomar o poder para ela, entendeu? Porque o que aconteceu? Séculos antes, teve a Igreja Católica, ela era dominante, ela tinha um poder, e eu falo poder como um todo, né? Até mesmo na própria monarquia, o rei ele só fazia algo quando a Igreja permitia que ele fizesse, tá bom? E aí a Igreja perdeu esse poder, e a Igreja perdeu esse poder. E quando ela perdeu esse poder,
veio um período chamado de renascimento, onde o homem agora ele era um ser, digamos, pensante, né? O homem sempre foi, mas a igreja ela podava esse tipo de pensamento, de conhecimento. Então, o homem ele agora começou a ter vontades próprias, e esse período foi chamado de renascimento. Quando a igreja começou a perder o poder, né? Aí ela pensou em várias tratativas, várias formas de conseguir reaver o poder de novo para ela, tá bom? E essa tentativa de reaver o poder, ela veio justamente no período do Barroco, tá bom? Então, assim, ó, veio o trovadorismo, que foi a escola onde a igreja tinha totalmente o poder. Aí veio o Renascimento, que foi onde a igreja perdeu esse poder. E no Barroco, a igreja retomou ou tentou retomar esse poder. Como que a igreja tentava retomar esse poder? Por meio de tudo. Foi feito concílios, né? Concílio de Trento, que foi na cidade de Trento, lá na Itália. Lembrando, tá? O Barroco, ele é de origem italiana, beleza? Beleza? Então, quando a gente fala até mesmo pela questão de religião, né? Porque ela está muito atrelada, é uma escola literária que está muito atrelada com religião, principalmente com a religião católica, ela surgiu lá na Itália, beleza? Especificamente em Roma, tá? Em Roma, ali próximo até mesmo ao Vaticano, tá bom? Então, ela predominantemente italiana, mas acabou tomando proporções na Europa toda e vindo até para o Brasil e outras partes do mundo, né? Até porque o Brasil sofreu grande influência europeia. Então, o Brasil ele pegou e sofreu essa grande influência por meio das vindas aí de portugueses, espanhóis, italianos, né? De todos os colonos que vieram ao Brasil. E aqui no Brasil, no final do século XVI, quando o Barroco se instaurou, quais eram as principais características dessa escola barroca, de um modo geral, né? A gente consegue ver o Barroco por meio da riqueza, do ouro. Na verdade, tinha duas formas que o Barroco ele se apresentava. Tinha uma que era um tipo de arte muito mais nobre, bem mais nobre, né? Porque, vamos pegar aqui que o alto clero, né, os nobres daquela época, ou seja, pessoas abastardas, né, pessoas que tinham muito dinheiro, eles acreditavam que quanto mais ele doasse dinheiro ali para a igreja e tal, né, mais fácil seria a sua entrada no céu, tá bom? Então eles acreditavam que era isso, comprar um lugar no céu. Então as pessoas ricas, abastardas, elas acabavam investindo fortunas na igreja. E essas fortunas naquela época, o dinheiro, ele era ouro, né? Ele vinha do minério, e esse minério era diamante, era ouro, eram riquezas por meio de pedras, né? Pedras preciosas. E aí quando a gente vai para uma escola não, desculpa. Quando a gente vai para ver uma arte barroca de alto padrão, vocês vão ver que muito se tem com detalhes em ouro. Então, os santos eles eram feitos entalhados em madeira e o acabamento por fora era todo em ouro. Tudo, na verdade. Os fios eram feitos de ouro, né, que revestiam as igrejas. Os entalhes, os detalhes que apareciam nas paredes das igrejas era tudo em ouro. As imagens eram todas elas com detalhes em ouro, né, para poder mostrar justamente esse poder que tinha. E o poder de quem? O poder da igreja. E a igreja queria mostrar esse poder para os fiéis. Né? Mostrando um poder, mostrando essa riqueza, mostrando toda essa propagação, aí fazer com que as pessoas tivessem mais interesse em voltar, né? Outras ações foram tomadas, como eu falei para vocês, o Concílio de Trento lá foi para poder colocar o ensino religioso dentro das escolas. Então, se eu começo a praticar, né, o ensino religioso nas escolas, onde está ali a criança, né, aquela criança ela tem uma grande probabilidade de, quando crescer, se tornar um católico também, né? A parte do catequizar, o catequizar também foi catequizado os índios, né? E com isso também, né, os ditos selvagens, com isso também conseguia aí um número muito grande de fiéis também para a Igreja Católica. Então foram vários tratados aí, tá bom? E o Barroco foi essa tentativa da Igreja tentar conseguir o poder. Então, todas as artes que eram feitas, né, propagadas e divulgadas de um modo geral, elas eram relacionadas aí
como é que eu posso falar? A temas religiosos. Temas religiosos, tá bom? Como eu falei para vocês, para que o homem pare de pensar naquela visão de que ele está no centro do poder, né? E ver Deus como centro do poder novamente. Deus como centro do universo novamente. Então, todas as artes, né, eram propagadas tentando incentivar isso, tá bom? E uma das características fortes das artes, né, do barroco é o dualismo. O dualismo, vocês podem ver, depois eu vou colocar algumas imagens para vocês, não nesses slides, mas vocês podem ver aqui. Tem a luz entrando, sempre tem aquela escuridão, então tem ali o dualismo, né? A luz e a escuridão. E a luz cria aquele contraste, mostrando justamente a principal parte ali que o artista que produziu a tela quer mostrar. Então, tem aquela escuridão ao fundo, aquela parte principal onde a luz toca, né? E aí mostra o contraste criado pelo autor dentro de sua obra. Sempre com temas religiosos, sempre mostrando uma tristeza, sempre mostrando uma melancolia, que é justamente aí a questão do pagão, né? do homem, do sofrimento, porque foi uma época de muito dualismo, como eu já disse, né? Ao mesmo tempo que o homem ia para a igreja, cometia o pecado, né? Os pecados da carne, ele ia para a igreja pedir perdão, né? Então era muito isso, né? Deus, né? Deus e o diabo colocavam muito isso, o céu e o inferno, o claro e o escuro, né? Então assim, sempre havia essas duas formas de pensar. E aí tinha crenças, né? E essas crenças eram trabalhadas em cima do cultismo, que era o culto, e o conceptismo. Na verdade, era um jogo de crenças, e o outro, que era o conceptismo, era um jogo de palavras, né? Então, a crença trabalhava mais com a questão de emoção. Então, era mais o homem. A palavra ia mais com relação à Bíblia, né? Mostrar ali justamente, a palavra diz isso, o verbo diz aquilo. E conseguir convencer o homem de que a palavra de Deus é a correta, né? E aí vieram, por exemplo, autores, né? Como o padre Antônio Vieira, que foi um grande escritor de sermões. Ele produziu muitos sermões. O que é um sermão? Em dias atuais é o que vocês chamam de pagação de sapo, né? Mas o padre Antônio Vieira ele conseguia escrever vários sermões, e um dos principais que ele conseguiu escrever foi o Sermão da Sexagésima, né? A gente viu também a questão dos autores, né, voltado mais para a escultura, que foi o próprio Aleijadinho, certo? Então, o Aleijadinho ele já se destacou mais na parte de esculturas, não voltada à parte das artes plásticas, tá bom? E tivemos outros autores também. Eu vou passar os slides aqui, a gente vai vendo, tá? Um pouquinho, só para poder vocês entenderem o contexto de como o Barroco funcionou. E o que era essa escola. Então, só dar uma lida aqui para vocês, tá? Eu acho que muita coisa que eu vou ler aqui agora eu já tenho até explicado, mas vamos lá. A arte barroca é conhecida pelos detalhes. Então, ela é realmente conhecida pelos detalhes. Quando você vê uma estrutura, uma arte barroca, seja ela escultura, pintura, seja o que for, vocês vão ver a riqueza de detalhes em relação à face, aos dedos, a tudo. É bem minimalista. O artista barroco ele é muito minimalista em relação aos detalhes, tá, da arte barroca. O requinte e a elegância, eles são exagerados. Bom? Então, desenvolveu-se aqui no século XVII. Esse aqui eu coloquei no século XVII, mas eu já disse para vocês. Na Europa, ele teve grande ascensão lá no século XVI, início do século XVI, e aqui no Brasil no final do século XVI. No início da aula eu falei isso. Só que no século XVII, como eu falei, né, o início do século XVII também tivemos aí a participação da arte barroca, só que logo ela veio a vir a cair, né, a entrar em declínio. Tá bom? Então, lembre das datas que eu falei para vocês. É uma época bastante significativa para a civilização do Ocidente, pois nesse momento ocorria grandes transformações que revolucionaram a sociedade vigente. Surgiu primeiramente na Itália, como eu já falei, e logo espalhou-se para outros países europeus. Mais tarde, desenvolveu-se também no Brasil e no restante do continente americano, com a vida dos colonizadores aí, portugueses e espanhóis. Portanto, é um movimento que está fortemente relacionado com as circunstâncias históricas a que se insere. Surge no contexto da Contra-Reforma. O que é esse contexto da Contra-Reforma? Justamente o que eu tinha falado para vocês. A igreja perdeu o poder e essa Contra-Reforma foi uma tentativa de tomar esse poder, tá bom? Então, a Contra-Reforma é isso. É a tentativa da igreja conseguir retomar o poder de volta
para ela. E também no cenário colonialista, com muitas riquezas das realezas em novos territórios. Suas obras incluem, sobretudo, temas religiosos. Tá? Então, como eu falei para vocês, a realeza. E uma forma que a realeza encontrava de tentar a salvação, né, eterna, tentar conseguir um lugarzinho no céu, era por meio de doações aí altíssimas, né, para a igreja. Por mais que cometessem seus pecados lá, mas faziam doações altíssimas para tentar conseguir aí seu lugarzinho no céu. Então vamos lá. Essa daqui é uma das obras, né? Coloquei uma das obras aqui, A Coroação da Virgem, né, do pintor Carracci, no caso, o pintor italiano Carracci. E vocês podem ver aqui que entre as características do que eu estava falando para vocês, né? A questão ali da Virgem Maria, certo? O Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo ali, né, ao lado dela. Beleza? Mas assim, vocês podem ver a questão de sombreamento, né? O claro, o escuro, né? Sempre sendo representado aí o dualismo sendo representado pela arte barroca, tá bom? Os temas religiosos, o próprio perfeccionismo, como eu falei para vocês. Olha a forma como é produzida a arte dentro dos mínimos detalhes, os próprios querubins, os anjinhos, né? Tanto ali embaixo como nas laterais aqui. Né? Os anjos lá em cima em volta, a legião de anjos, né, em volta ali também. Então, assim, eles buscavam sempre esse detalhe, assim, ser minimalista, ser o mais perfeito possível. Então, são características que eu já vinha falando para vocês, tá bom? Sendo representada aqui em mais uma obra, período barroco. Então, pode ter se desenvolvido em diversos lugares. O estilo barroco não possui caráter homogêneo, então ele não possui apenas uma única característica. De região para região, cada autor deu o seu toque minimalista em relação à temática. Então, eles conseguiram ali colocar suas características próprias dentro da arte barroca, né, que é uma arte já existente. Então, existem várias diferenças entre a produção realizada por cada artista e localidade distinta, que eu acabei de dizer, né? Apesar disso, vamos ver aqui algumas características, né? Então, as características são predomínio de temas religiosos, já falamos sobre isso, riqueza nos detalhes e nas formas, também já falamos, expressões dramáticas dos personagens retratados aí, né? Então, a dramaticidade, né? Então, o artista barroco, quando ia representar ali um personagem em uma tela, ele não colocava simplesmente, por exemplo, uma imagem de dor. Não colocava uma imagem de dor simples, ele colocava uma imagem de dor dramática. E aquela imagem de dor ali é quase como se a pessoa estivesse morrendo, né? Então, coloca aquela melancolia, coloca aquela tristeza dentro da arte também. Preferência pelas curvas e os contornos em detrimento das figuras geométricas. Então, eles não utilizavam muito as figuras geométricas, né? Era mais as curvas, os detalhes, seguindo justamente a forma do corpo humano, né? Então, é bem detalhista. A importância da iluminação e o jogo de luz e sombra, isso eu já falei, é justamente o contraste que acontecia, né? A luz iluminando justamente a parte principal, onde o autor quer dar enfoque e relevância com relação à sombra. Então, sempre tem uma sombra e luz. Até mesmo com a minha imagem que está aparecendo aqui, ó, na telinha, nesse quadradinho ao lado, vocês podem ver aqui, ó, a parte mais escura, né? Uma partezinha mais clara. Então, isso aqui seria quase uma característica barroca, né? Dentro da vivência, dentro do real. Então, uso de contrastes, acabei de falar, a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Então, o que seria a parte clara? O que seria a parte clara ali, a luz, né? A luz no ser humano seria a parte divina, seria a proximidade, ou pelo menos parte daquele ser humano ali, e próximo à divindade. E o que seria a parte escura? O contrário, né? A proximidade do ser humano aí com as partes mais das trevas, ou coisa assim do tipo. Então, era o dualismo, né? Era a divisão ali do ser humano na crença. Então, ele ia lá, pecava e depois ia pedir o perdão a Deus. Certo? Aqui mais uma obra, só que essa obra aqui é escultura, né? O nome dessa obra aqui é Coroa de Espinhos, de Aleijadinho, certo? O próprio Aleijadinho, eu falei para vocês na aula que por que Aleijadinho? Porque ele acabou contraindo uma doença, né? Ainda não se sabe bem que doença foi essa, até porque não tem uma clareza em relação até aos escritos da época, mas essa doença ela acabou paralisando, né, os movimentos de sua mão. Isso ele conseguiu um ajudante para poder estar auxiliando aí na criação de suas obras, nas suas esculturas, tá?
E ele ficou famoso por causa disso. Não era uma pessoa rica, mas uma pessoa de grande destaque na sua cidade pela a forma de arte que ele praticava, certo? E um artista brasileiro, certo? E filho ali de escravos também, né? Então ele era moreno, certo? Mas é mais puxado para o negro. Mas assim, por vir de descendência branca também, ele acabou não sendo escravo e acabou se destacando aí na escultura, né? Com relação à arte, ao barroco. Recebeu várias encomendas, principalmente das próprias igrejas, e até hoje suas esculturas estão lá, principalmente na cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Então, quem tiver algum dia a oportunidade de visitar Ouro Preto, vai ver lá muitas obras do Aleijadinho, tá bom? Expostas por toda a cidade. Foi uma cidade onde teve grande propagação do barroco e da arte barroca, dentro das igrejas, dentro da cidade como um todo, certo? Então, aqui, ó, estudiosos afirmam que foi o estilo barroco, no estilo barroco quando surgiram as primeiras expressões da arte verdadeiramente brasileira. No Brasil, o barroco teve seu apogeu aí no século XVIII, né? Então, aqui, ó, do século XVIII perdurou até o século XIX, tá bom? Então, no nosso país, em virtude da riqueza do período colonial, temos um acervo marcante de obras da expressão barroca. Onde a gente consegue encontrar estruturas barrocas aqui? Só em Ouro Preto? Não. A gente consegue encontrar em Salvador, lá no Rio de Janeiro, em Recife, tá? Em Minas Gerais. Então, as capitais mais antigas do Brasil, elas têm características barrocas. Principalmente as capitais onde se concentravam ali as famílias mais ricas, né? Dentro daquelas características que eu falei para vocês, né? O doar, né, de grandes riquezas para essas famílias ricas, tá bom? Então, aqui o estilo está fortemente relacionado ao catolicismo. Existem muitas igrejas barrocas, entretanto, também é possível encontrar outros projetos arquitetônicos com tais características. Por exemplo, câmaras municipais, penitenciárias e residências de pessoas ilustres. Aqueles fortes, né, fortes que ficam à beira-mar, eles eram antigos presídios, certo? Então, ali também teve alguns aí espalhados pelo Brasil, que tem essas características barrocas. Prédios antigos que hoje ocupam ali câmaras municipais também têm as características do barroco aí espalhados pelo Brasil. O maior ícone da arte barroca no Brasil foi o escultor Antônio Francisco Lisboa, que a gente acabou de falar, né? O próprio Aleijadinho, que veio de 1730 a 1814. Sua produção varia de trabalhos em madeira entalhada e pedra-sabão, né? Altares de igreja, e tem como características o uso de cores e a maneira simples e dinâmica de retratar as cenas. Então ele conseguia retratar aquele perfeccionismo do barroco em meio ao entalhe, tanto da madeira como também da pedra-sabão, que é uma pedra que é mais fácil de se conseguir trabalhar, né? Mas é o nosso escultor aí e um dos maiores ícones, né, dentro da arte, da literatura também barroca aqui no Brasil. Há duas vertentes dentro da arte barroca produzida em solo nacional. Então, essas duas vertentes são aquela que eu falei no primeiro slide. A mais requintada, né, os mais abastados, quem tinha mais dinheiro, e a mais simplificada, certo? Então, isso é claro, até hoje é assim, com tudo. Mas essa mais requintada, decorrente aí da região onde estava localizada. Por exemplo, ó, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, onde a economia era da cana-de-açúcar, né, e a mineração também, então movimentava-se muito mais dinheiro. Por ter muito mais dinheiro, né, ali conseguia-se, por meio da igreja, como eu disse, mais doações, a igreja conseguia expor isso, essa riqueza toda, dentro ali do espaço mesmo da igreja, dos santos, nos altares, em tudo. E era com ouro, como eu disse para vocês. Tá bom? Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, porque ele está atrapalhando aqui no barulho. Tá? Rapidinho. As pessoas querem tirar... Aqui o WhatsApp não é... Pronto. Aí. Então, onde tinha maior economia, maior riqueza, né? Era bem mais trabalhada essa arte, era muito mais requintada, certo? Agora, nas regiões menos abastadas, ou seja, mais pobres do país, onde não havia a produção do açúcar nem do ouro, certo? O estilo arquitetônico barroco ele era muito mais simplificado, tá bom? Então, tinha ali sim as esculturas, mas sem o ouro, por exemplo, tá bom? A riqueza de detalhes ela sempre tinha, agora sem tanta riqueza, né? Então, trabalhos não tão elaborados,
que eu falo não é com os detalhes, mas sim com a riqueza exposta desses trabalhos, pois eram realizados por artistas aí de menos né, menos experientes e menos também renomados aí, tá bom? Então, não tão famosos aí como o próprio Aleijadinho, tá? Então, dá continuidade aqui. Aí eu falei para vocês lá de Ouro Preto, né, localizado no estado de Minas Gerais, mantém uma riqueza cultural decorrente desse período. Até hoje, as igrejas são entalhadas em ouro, tem todos os detalhes, tanto que as igrejas viraram museus, né? E sofre ano após ano com alguns saques. De vez em quando sai no jornal falando de pessoas que conseguiram roubar, né? Ou até mesmo raspar o ouro de alguns detalhes que tinham aí na igreja. E aí, ano após ano, como são patrimônios históricos, né? O IPHAN acaba investindo milhões para poder fazer a restauração daquilo que foi roubado. Muitas vezes consegue encontrar o item roubado, outras vezes não, simplesmente desaparecem, né? E aí, com certeza, colecionadores acabam comprando, né? Colecionadores do mercado negro acabam comprando esse tipo de arte. Então, manter uma riqueza cultural lá em Ouro Preto, né? Decorrente desse período. É a cidade brasileira que mais se destaca no que respeita ao estilo barroco, né? Então, Ouro Preto, a cidade em si, ela transpira esse estilo até hoje, tá? O ouro havia sido descoberto em Minas Gerais, o que proporcionou que fossem feitas construções riquíssimas, tá bom? A cidade de Salvador é outro exemplo de expressão barroca, né? Nessa altura, ela era a capital do Brasil, né, até 1763, e por esse motivo, além das pinturas e esculturas, obriga a belas artes arquitetônicas, né? A exemplo aí do Palácio do Governador. Como eu disse para vocês, né? Algumas câmaras municipais e tal, onde funcionam prédios públicos hoje, são prédios muito antigos. Então, imagina, prédios lá do século XVI, século XVII, né? Até hoje, né? Ali bem conservado, bem instaurado, e hoje abrigando aí espaços públicos, certo? E com essas características do estilo barroco, tá bom? Aqui nós temos mais uma escultura, né, do próprio Aleijadinho, né? Passos da Paixão de Aleijadinho. Aqui, como eu falei para vocês, a questão do sofrimento, da dor, né? Do exagero, a riqueza de detalhes, tá bom? Então, o êxtase de Santa Teresa de Benini, né? No continente europeu, a gente sabe, né, que as obras barrocas também tiveram grande influência e que acabaram chegando aqui ao Brasil. Como eu falei para vocês, final do século XVI, início do século XVI, e no Brasil, final do século XVI, tá bom? Então, em torno dos anos ali 1500, tá? Então, começou ali final dos anos 1400, né? Até os anos 1700, quase anos 1800. Né? Então, o barroco foi uma escola literária e artística